Entre os anos de 1956 e 1985, o Brasil, assim como outros países da América do Sul, passou por grandes altos e baixos, alternando períodos democráticos com uma sangrenta ditadura militar. Vamos ver como foram esses momentos. Entre 1956 e 1961, o mineiro Juscelino Kubitschek ocupou a presidência da República. Seu governo foi marcado por muita euforia, por conta do crescimento econômico que resultou, em boa medida, dos incentivos ao desenvolvimento industrial e da construção de uma nova capital para o país. O slogan da campanha presidencial de JK, como era conhecido, era 50 anos em 5. O que resumia bem o objetivo de seu governo, que era, segundo ele, fazer o Brasil progredir rapidamente. O país também teve grandes conquistas em outras áreas, tais como o esporte e a música e, de modo geral, a euforia e o clima de otimismo foram marcas que caracterizaram o país em seus anos dourados, como o período ficou conhecido. Juscelino Kubitschek, ou JK, criou o plano de metas para desenvolver o país com 30 objetivos a serem alcançados ao longo dos 5 anos de seu governo. Para atrair investimentos estrangeiros foram criadas facilidades como a concessão de terrenos para a instalação de fábricas, a redução de impostos, a permissão para a remessa de lucros ao exterior e a autorização para importar equipamentos industriais. Essas medidas estimularam a entrada de multinacionais, sobretudo no setor automobilístico, e facilitaram a criação de empresas nacionais, fabricantes de bens de consumo duráveis como eletrodomésticos. Para desenvolver a indústria, o governo precisou investir muito também, e os recursos foram direcionados prioritariamente aos setores de energia, indústria de base, transportes, alimentação e educação. No intuito de aumentar a oferta de energia, foram construídas as usinas hidrelétricas de Furnas e Três Marias, em Minas Gerais, e ampliou-se o refino de petróleo. Além disso, portos e ferrovias foram modernizados, e as rodovias foram priorizadas para receber os carros e caminhões produzidos no país. Desde o século XIX, existia entre os governantes brasileiros uma proposta de levar a administração federal para uma nova capital, a ser construída na região central do Brasil. Ao assumir a presidência da República, Juscelino se comprometeu a concretizar essa ideia, o que foi considerado por ele como a meta síntese do seu governo. Pois a construção da nova capital representaria tanto a integração das diferentes regiões do território brasileiro, quanto a modernização que ele propunha para o país. Os empregos criados no setor industrial não foram suficientes para resolver os problemas estruturais da região. As migrações não pararam. A carência das camadas mais pobres da população se manteve. Faltavam escolas. O saneamento básico e o acesso à saúde continuaram precários, e o trabalhador rural continuava excluído da legislação trabalhista. Mas as classes média e alta se beneficiaram do crescimento acelerado. Os modernismos eletrodomésticos e produtos para casa alteraram o cotidiano daqueles grupos sociais, e a indústria automobilística criou uma civilização do automóvel, secundarizando a ampliação dos meios de transporte coletivos para a grande massa. Ao longo do governo JK, o crescimento econômico e o clima de otimismo no Brasil foram grandes, mas com isso veio o aumento da dívida externa e da inflação no país. Além disso, várias denúncias de corrupção recaíram sobre o governo, principalmente envolvendo a construção de Brasília. Durante a campanha eleitoral, o candidato à presidência da República, Jânio Quadros, explorou as dificuldades do governo de JK.
Jânio se apresentou como quem governava para o povo, sem compromissos partidários. Utilizando uma vassoura como símbolo da campanha, Jânio prometeu varrer a corrupção e acabar com a dívida externa, e dessa forma foi eleito presidente. Ao assumir, em janeiro de 1961, Jânio adotou medidas muito polêmicas no plano interno, como a proibição dos biquínis, dos maiôs cavados em concursos de beleza, do lança-perfume nos bailes de carnaval e das brigas de galo. No plano externo, visando demonstrar independência em relação aos Estados Unidos, Jânio apoiou a luta pela independência das colônias portuguesas na África, restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética e abriu relações comerciais com a China, além de condecorar o líder guerrilheiro Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, uma comenda que o presidente do Brasil atribui a personalidades estrangeiras. Com o objetivo de controlar os gastos públicos, Jânio reduziu a participação do Estado nos subsídios das despesas com a importação de trigo e petróleo. Dessa forma, o preço do pão e dos combustíveis aumentou 100% logo no início de seu governo. As ações do presidente desagradaram militares e lideranças políticas que apoiavam seu governo. Isolado politicamente, Jânio renunciou em 25 de agosto de 1961, Dia do Soldado, alegando que forças ocultas o impediam de governar. Acredita-se que ele esperava mobilizar a população e os militares em defesa de sua permanência no governo, o que não aconteceu. Anos depois, a imprensa afirmou que Jânio desejava ter seu Dia do Fico, uma alusão ao apelo popular pela permanência de Dom Pedro I no Brasil, como já vimos em outra aula. No caso de Jânio, o Congresso Nacional aceitou o pedido de renúncia e nem a população nem as Forças Armadas se manifestaram. Com a renúncia de Jânio, o vice-presidente João Goulart deveria assumir. Entretanto, Jango, como era conhecido, estava em viagem diplomática à China e tinha ligações com os movimentos de trabalhadores, por isso era visto com desconfiança pelas elites conservadoras e pelos militares, que o identificavam como uma ameaça comunista, e por isso tentaram impedir sua posse. No Rio Grande do Sul, o então governador Leonel Brizola iniciou a chamada Campanha da Legalidade, exigindo garantir a posse de Jango e, por conseguinte, o cumprimento da Constituição. A campanha recebeu o apoio de setores da sociedade e de diversos membros do Parlamento e do Executivo. Diante do impasse, o Congresso votou que Jango assumiria a presidência com poderes limitados. Foi assim que, pela segunda vez, instaurou-se um regime parlamentarista no Brasil. A primeira tinha sido no segundo reinado. No parlamentarismo, um primeiro-ministro é o chefe de governo. Tancredo Neves, indicado pelas lideranças políticas e militares e aceito por João Goulart, foi o nome escolhido para isso. A proposta previa, para 1965, a realização uma consulta popular para decidir pela continuidade, ou não, do parlamentarismo. Entretanto, uma campanha promovida pelo PTB, partido de Jango, e apoiada por sindicatos e movimentos populares, antecipou o plebiscito em 2 anos. A votação ocorreu em 6 de janeiro de 1963, e a maioria dos eleitores decidiu pelo retorno ao presidencialismo. Assim que recuperou os poderes presidenciais, Jango anunciou a intenção de promover reformas para modernizar o capitalismo brasileiro e garantir justiça social. As reformas de base, como ficaram conhecidas, previam, entre outras medidas, extensão do direito de voto aos analfabetos e aos militares de baixa patente, ampliação do monopólio da Petrobras, nacionalização de empresas farmacêuticas e prestadoras de serviços públicos, e limitação da remessa de lucros das empresas para o exterior. Coincidentemente, nos primeiros anos do governo Jango, houve um aumento da participação popular na vida política do país,
Os trabalhadores reuniram-se em sindicatos para organizar greves e reivindicar melhores condições de trabalho. Os estudantes formavam organizações estudantis como a União Nacional dos Estudantes, a UNE, e até os militares de baixa patente, como os soldados e os cabos, os sargentos e os marinheiros, exigiam ser ouvidos por seus superiores. No campo também houve um aumento da organização dos trabalhadores, como bem o demonstra o movimento das Ligas Camponesas, criado por Francisco Julião, advogado e político pernambucano. O movimento defendia os trabalhadores rurais dos abusos praticados pelos donos de terras. As reformas de Jango tinham o objetivo de diminuir as desigualdades sociais, mas os setores conservadores da sociedade brasileira as viram como o primeiro passo para a adoção do comunismo no Brasil. As dificuldades econômicas que o país enfrentava serviram de combustível para as movimentações que se sucederam, como o crescimento do número de greves e a mobilização dos estudantes em defesa de uma aliança estudantil com operários e camponeses. A inflação subiu de 26,3% em 1960 para 78,4% em 1963, e o crescimento do PIB, soma das riquezas do país, que tinha sido de 5,3% em 1962, caiu para 1,5% em 1963. Sabendo que suas reformas não seriam aprovadas no Congresso, João Goulart as instituiu através de decretos, anunciados em grandes comícios. Os dois primeiros, assinados em 13 de março de 1964, no comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, estatizavam as refinarias e definiam as áreas para fins de reforma agrária. Em 19 de março de 1964, em São Paulo, os conservadores organizaram a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que mobilizou milhares de pessoas favoráveis à deposição de Jango. Em 31 de março de 1964, tropas partiram de Minas Gerais com destino à cidade do Rio de Janeiro, onde estava o presidente. Em 1º de abril, no Rio, Jango não aceitou os desdobramentos desse processo, indo para Brasília e depois para Porto Alegre para articular a resistência, mas não teve sucesso. Em 2 de abril, com a desculpa de que Jango não estava em território nacional, pois teria se refugiado no Uruguai, o Congresso declarou a presidência da República vaga, empossando Ranieri Mazzilli, o presidente da Câmara. Mas Jango encontrava-se em Porto Alegre. Começava a ditadura civil-militar no Brasil. Após instalar a ditadura, os militares governavam o país por meio de atos institucionais. O AI-1, de 9 de abril de 1964, permitiu a cassação de mandatos parlamentares, a suspensão dos direitos políticos de diversas lideranças e a expulsão das forças armadas dos militares que faziam oposição ao regime. Determinou a realização de eleição indireta pelo Congresso Nacional e não pelo povo para a presidência da República. O Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, indicado pelos militares, foi o primeiro presidente eleito dessa forma. No plano interno, para conter os gastos públicos e diminuir a inflação, o governo militar cortou investimentos, elevou impostos e congelou salários. A inflação baixou, mas a recessão provocou o fechamento de empresas, arroxo salarial e desemprego. Já na política externa, Castelo Branco alinhou-se aos Estados Unidos e firmou acordos com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, recebendo novos empréstimos. Como resultado dessa política, nas eleições para governador em outubro de 1965, a oposição conquistou 5 dos 10 estados onde houve disputa eleitoral. Como resposta, os ditadores restringiram ainda mais a democracia através do Ato Institucional número 2. O AI-2, de 27 de outubro de 1965, estabeleceu que as eleições presidenciais continuariam sendo feitas de forma indireta, reduziu as atribuições do Congresso Nacional, deu ao presidente o poder de baixar decretos sobre a segurança nacional, extinguiu todos os partidos políticos e permitiu a criação e existência de 1 de situação, a Aliança Renovadora Nacional, ARINA, e 1 de oposição, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB.
Em março de 1967 foi empossado. Depois de ser eleito de forma indireta, um novo ditador, o general Arthur da Costa e Silva. Na mesma data, começou a vigorar uma nova Constituição, a Quinta da República, que incorporava o conteúdo dos atos institucionais. O governo Costa e Silva, período da chamada linha dura do Exército, foi marcado pelo crescimento dos movimentos de oposição e pela repressão policial. O movimento estudantil, já na clandestinidade, continuava lutando por melhores condições de ensino, pelo aumento do número de vagas nas universidades públicas e contra a ditadura. Em junho de 1968, organizou uma grande manifestação contra o regime militar que ficou conhecida como a Passeata dos 100 Mil, e contou com a participação de artistas, estudantes, padres, intelectuais e outros setores da sociedade brasileira. Em setembro de 1968, o deputado da oposição Márcio Moreira Alves discursou na Câmara pedindo à população que boicotasse os desfiles de 7 de setembro, chamando os quartéis de covis de torturadores. O ministro da Justiça pediu autorização ao Congresso para processar o deputado, o que não foi concedido, e, em dezembro, os ditadores usaram o fato como pretexto para decretar o ato institucional número 5. AI-5, de 13 de dezembro de 1968. Dava ao presidente poder de fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos parlamentares, intervir em estados e municípios, e suspender direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. O resultado foi que parlamentares foram cassados, ministros do Supremo Tribunal Federal e professores das universidades públicas foram destituídos de seus cargos, e o Congresso permaneceu fechado até outubro de 1969. O AI-5 aumentou a repressão aos grupos que aderiram à luta armada e, para combatê-los, foram criados, em vários níveis, órgãos de repressão, que se transformaram nos principais centros de tortura do regime militar, tais como a Operação Bandeirantes OBAN e o Destacamento de Operação e Informação e Centro de Operações de Defesa Interna, do ICOD. Em agosto de 1969, Costa e Silva teve um derrame e foi afastado da presidência. Através do AI-12, de 1º de setembro de 1969, uma junta militar assumiu o poder e declarou vaga a presidência da República. Em 30 de outubro daquele ano, foi eleito presidente pelo Congresso Nacional o general Emílio Garrastazu Médici. Favorecido pelo bom momento da economia internacional, o governo Médici conseguiu empréstimos no exterior a juros baixos e investiu na indústria, na agricultura, no setor energético e na construção civil. É desse período a construção das usinas hidrelétricas de Itaipu e de Tucuruí, das usinas nucleares de Angra dos Reis e da Ponte Rio-Niterói. A política econômica adotada pelo governo garantiu altos índices de crescimento ao país e seu resultado foi o chamado Milagre Econômico Brasileiro. Entre 1968 e 1973, a economia brasileira cresceu em média 11,2% ao ano. Contudo, boa parte dos brasileiros não desfrutou desse crescimento, pois o achatamento dos salários ampliou a concentração de renda e a desigualdade social no país. Em 1973, com o aumento dos preços do petróleo, os empréstimos diminuíram e os juros da dívida externa aumentaram. O país passou do milagre econômico à alta da inflação, recessão e crescimento dos índices de desemprego. O governo de Médici foi marcado por uma ainda maior repressão aos grupos da luta armada, que cresceram com a adesão de jovens do movimento estudantil. Até o final desse governo, as organizações guerrilheiras tinham sido eliminadas e seus militantes estavam mortos, presos no exílio ou desaparecidos.
Embora a luta armada tenha sido a mais radical, ela não foi a única forma de combater a ditadura militar, nem a mais eficaz em atrair a atenção e conquistar o apoio da sociedade. Estudantes, operários e artistas lutaram manifestando com métodos próprios o repúdio ao governo e o anseio por democracia. Logo após o golpe, em 64, os militares intervieram nos sindicatos, criaram leis para impedir a organização dos trabalhadores e procuraram atrair lideranças sindicais para o campo do governo, com o objetivo de controlar o movimento sindical. Em 68, metalúrgicos de Contagem, em Minas Gerais, e de Osasco, em São Paulo, mostraram ser possível abrir uma brecha no sistema. Paralisaram o trabalho, reivindicando melhores salários e liberdades civis e políticas. Em ambos os casos, a repressão foi extremamente violenta, com proibições de manifestações futuras, desocupação armada das fábricas e prisões dos trabalhadores. Com a ditadura, a União Nacional dos Estudantes foi colocada na ilegalidade. Mesmo assim, os estudantes se organizaram na clandestinidade, realizando congressos anuais para eleger seus representantes, discutir os problemas da educação no país e definir formas de luta. O último congresso clandestino da UNE foi em 1968, no município de Ibiúna, interior de São Paulo. Descobertos pela polícia, mais de 700 estudantes foram presos. Depois disso, a repressão do governo militar ao movimento estudantil se intensificou. Houve estudantes exilados, presos e mortos pela ditadura. Muitos artistas, de diferentes áreas, transformaram sua arte em uma forma de protesto contra a opressão e a violência da ditadura militar. Usando músicas, peças teatrais e filmes que abordavam problemas sociais, econômicos e políticos, e expressavam a construção de uma sociedade igualitária e democrática. Dois cantores e compositores se destacaram nesse período, Geraldo Vandré e Chico Buarque. Em 68, Vandré lançou o disco Canto Geral, considerado uma das mais contundentes críticas à ditadura militar. No mesmo ano, compôs Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, que recebeu o segundo lugar no terceiro Festival Internacional da Canção, no Rio de Janeiro, e se transformou em hino da resistência à ditadura. Por isso, foi censurado pelo governo e Vandré teve de deixar o país. Já Chico Buarque, também ligado aos festivais, marcou suas composições pela capacidade de driblar a censura imposta pelo governo, com o uso de letras de duplo sentido que não eram cortadas pelos censores. Um exemplo interessante é a música Apesar de Você, composta por Chico em 1970. Os versos: apesar de você, amanhã há de ser outro dia, aparentemente retratam uma briga de namorados, mas, na verdade, fazem referência ao presidente Médici. A música, inicialmente liberada pela censura, foi proibida assim que o governo percebeu seu verdadeiro significado. A cena teatral produziu espetáculos que criticavam as injustiças sociais e exaltavam a luta contra a ditadura. Grupos como o Teatro de Arena e o Teatro Oficina faziam montagens que defendiam a liberdade e que, ao denunciar o passado, remetiam à opressão social e política do momento, criticando, de forma sutil, a ditadura. Nos anos de 1950, jovens cineastas iniciaram um movimento de combate ao predomínio de filmes inspirados no cinema estadunidense. O movimento ficou conhecido como Cinema Novo, e defendia a produção, a baixo custo, de filmes que abordassem criticamente os problemas do Brasil, com uma estética renovada. O Cinema Novo obteve reconhecimento de público e de crítica, com vários filmes premiados em festivais internacionais, e, como seus cineastas atuavam à margem do circuito industrial do cinema, conseguiram, na medida do possível,
furar o bloqueio da censura e da repressão. Os movimentos negros atuaram significativamente na resistência à ditadura e, nas áreas urbanas, se organizavam em duas frentes de luta. No campo cultural, como o grupo Ileaê, surgido em Salvador, na Bahia, e no campo político, através do Movimento Negro Unificado, MNU, surgido em São Paulo. Já nas áreas rurais, onde a ação desenvolvimentista do Estado brasileiro não ofereceu garantias às comunidades formadas pelos quilombolas e camponeses, as populações locais foram sendo expulsas das terras onde viviam, para a construção de barragens, usinas e estradas, e também para a exploração mineral e agropecuária. Dessa forma, muitos movimentos sociais no campo foram sendo organizados para lutar por direitos, pelo reconhecimento das terras e modos de vida dessas populações, como também contra as desigualdades e a violência que até hoje atinge diversas dessas comunidades. Os indígenas também foram alvo de repressão e da violência dos governos militares. Mais de 8.000 deles foram mortos, presos, torturados ou expulsos de seus territórios entre 1964 e 1985. Em 1969, os militares fundaram o Centro de Reeducação Indígena Krenak, em Minas Gerais, para onde enviaram indígenas de diferentes etnias sob diversas alegações: consumir álcool, sair de sua área tribal, carregar arco e flecha, brigar e promover atos de vadiagem. Lá eles eram forçados a realizar trabalhos braçais, recebiam pouca comida, eram proibidos de se comunicar em sua língua e submetidos a torturas e espancamentos. Com o apoio dos militares, indígenas foram mortos e retirados de seus territórios para a abertura de rodovias, construção de hidrelétricas, realização de atividades agropecuárias e obras de infraestrutura. Muitas lideranças indígenas e pessoas que apoiavam sua causa foram investigadas, perseguidas e até assassinadas. Organismos de defesa dos povos indígenas foram acusados de promover atividades subversivas e comunistas. Em 1974, assume a presidência da República o general Ernesto Geisel, com a promessa de promover o retorno do país à democracia. Como forma de os militares deixarem o poder sem alterar a ordem vigente, o próprio Geisel afirmava que a abertura política deveria ser lenta, gradual e segura. Os militares da chamada linha dura, entretanto, não aceitavam a ideia do retorno à democracia, e os órgãos de repressão continuavam prendendo e torturando, e, em muitos casos, matando os suspeitos de subversão. Dois casos tiveram grande destaque, o do jornalista Vladimir Herzog e o do metalúrgico Manuel Fiel Filho. Herzog foi encontrado morto em uma célula do DOI-CODE em São Paulo, em outubro de 1975, e em janeiro de 76 foi a vez de Manuel ser encontrado morto no mesmo local e nas mesmas condições. A versão oficial de suicídio por enforcamento de ambos nunca se sustentou. Atemorizado com o sucesso da oposição, que cresceu nas eleições legislativas de 1974 e nas eleições municipais de 76, o governo recuou no processo de abertura, lançando em 77 o pacote de abril e fechando o Congresso por 14 dias. Com o pacote, um terço dos senadores foi escolhido por colégio eleitoral, com indicação do presidente da República. São os chamados senadores biônicos. Esta medida visava garantir ao governo uma maior bancada no Congresso Nacional. O pacote também estabelecia a extensão do mandato presidencial de 5 para 6 anos, a manutenção das eleições indiretas para presidente da República, governadores dos estados e de prefeitos dos municípios em área de segurança nacional, bem como o aumento da representação dos estados menos populosos no Congresso Nacional. No final da década de 1970, mobilizações de estudantes e de trabalhadores retornaram ao cenário nacional. O centro dessa nova fase do movimento sindical foi a região do ABC Paulista. Em 1979, os metalúrgicos da região realizaram a primeira greve geral de uma categoria depois do início do regime ditatorial de 64. No mesmo momento, aconteceu também o renascimento do movimento estudantil, com mobilização nas universidades do estado de São Paulo. Em março de 1979, o general João Batista de Oliveira Figueiredo assumiu a presidência, prometendo continuar o processo de abertura política.
Por todo o Brasil, cresciam os movimentos pela redemocratização. Pressionado, o presidente promulgou, em agosto do mesmo ano, a Lei da Anistia, que libertou todos os presos políticos do país e permitiu a volta dos exilados. Mas a lei também anistiou os agentes do Estado que praticaram crimes de tortura e assassinato no exercício da função, causando grande indignação, visto que o crime de tortura está no rol dos crimes contra a humanidade. Em fevereiro de 1983, Dante de Oliveira, deputado federal pelo PMDB do Mato Grosso, apresentou uma emenda à Constituição que restabelecia as eleições diretas para presidente. Inúmeras manifestações populares aconteceram no país afora pela aprovação da emenda, e a campanha recebeu o nome de Diretas Já. Embora os votos favoráveis tenham sido maioria, não foram suficientes para a aprovação da emenda. O próximo presidente da República seria escolhido, mais uma vez, em janeiro de 1985, pelo Colégio Eleitoral. Os candidatos inscritos para disputar as eleições foram Paulo Maluf, pelo Partido Democrático Social, PDS, antigo partido da ditadura e apoiado pelos militares, e Tancredo Neves, apoiado por dissidentes do PDS e pela maioria dos partidos da oposição ao regime militar. O Partido dos Trabalhadores boicotou o colégio eleitoral. Tancredo foi eleito presidente, mas não assumiu o governo. Na véspera da posse, o presidente eleito adoeceu e morreu pouco tempo depois. Em seu lugar assumiu o vice-presidente eleito, José Sarney, antigo apoiador do regime militar e dissidente do PDS. Sarney assumiu a presidência com medidas para conter a carestia e retomar a ordem democrática. As principais medidas foram a convocação de uma Assembleia Constituinte e a elaboração de um plano econômico para controlar a inflação, o Plano Cruzado. Como o plano previa o congelamento dos preços e dos aluguéis e reajustes automáticos dos salários sempre que a inflação atingisse 20%, industriais e comerciantes o boicotaram, o que provocou o retorno da inflação, que chegou a 85% ao mês.